E aí, galera, beleza? Vou gravar mais um vídeo aqui pra vocês, tá bom? E já você repara que é sempre o casado que fala que é melhor você estar feliz sozinho, ou fala que você está idolatrando o casamento, ou que você deve esperar em Deus pacientemente, sabe? É sempre um casado ou uma casada. Sério, na moral, é sempre um casado e uma casada. Eu nunca vi uma pessoa solteira. E é engraçado que a maioria dessas pessoas são pessoas que já têm família. Não, é sério, não sei se você já conheceram pessoas assim, sabe? O cara é casado, aí tu fala alguma coisa, aí a pessoa já fala assim, tanto o homem quanto a mulher, eles falam assim, ah, se eu tivesse solteiro, tu é doido, é tão bom. Aí tu fica se questionando, então, será que casamento é uma coisa ruim? Não, é sério, eu tô falando por mim. Eu olho esse tipo de comentário e fico me perguntando, será que casamento é coisa ruim, cara? Porque eu vejo os caras falando isso com uma tristeza. E é uma coisa que é muito interessante que essas pessoas, quando falam pra você, ah, tu tá feliz sozinho ou tu tá idolatrando o casamento, parou que é sempre um casado ou uma casada que fala que você deve se realizar sozinho, esperar o seu propósito, correr atrás do seu propósito. Ah, quem disse que você precisa ser casada para ser completa ou completo? Já reparou que é sempre um casado e uma casada? Sempre são essas mesmas pessoas que dizem isso. É meio estranho porque você vê uma pessoa que já está vivendo o propósito dela, que Deus talvez colocou na vida dela, de ter uma família, e virar dizer para você que você só está feliz a ser solteiro, que você está melhor sozinho, que você não deve idolatrar o casamento. Fala, Ego, mas parece até que é algo ruim o casamento, sabe? Tu fica na dúvida assim, será que é algo bom o casamento para você que não é casado ou casada? Aí tu fica na dúvida assim, será que é algo bom ou ruim isso? Eu fico nessa dúvida às vezes quando vejo algumas pessoas falando isso para mim, sabe? Questão de, ai, não, olha, tu tá idolatrando o casamento, olha, não é tudo isso, não. Então, por que você casou se tu tá falando isso, então? Sabe o que é engraçado nisso tudo? É se você chegar para uma dessas pessoas assim e pedir, sei lá, uma oração para prosperar, ou oração para ter uma saúde melhor, um emprego melhor, qualquer tipo de coisa, a pessoa vai lá, ora, faz tudo certinho e tal, mas quando é questão de casamento, algum tipo de relacionamento, a pessoa já fica com o pé atrás, já fala assim, será mesmo que é da vontade de Deus para você? Olha, pensa bem, não se apressa, tá? Não vai com pressa, não idealiza um casamento, não idolatra. Você já reparou que é sempre um casado e uma casada que já tem família, já tem filhos? É meio interessante isso, né? Pensar dessa forma. Aí fica na dúvida, será que realmente é tudo isso, cara? Será que realmente é algo bom? Sinceramente, tem gente que já nem pede mais oração para essas coisas, porque já sabe que vai ouvir, cara. Vai ouvir essas coisas que eu acabei de dizer. Meio que te desmotiva a ter um propósito de Deus na tua vida, sabe? É como se essas pessoas meio que estivessem felizes nessas questões amorosas, aí fica na dúvida. E também tem uma questão que às vezes você começa a olhar para os lados. Eu digo isso porque eu já passei por isso, de ver pessoas que casaram, o casamento não deu muito certo, não. Durou no máximo um ano, dois. Às vezes a infidelidade também. Já começa antes do casamento, o cara tá noivo, mas fica flertando com um monte de mulher. A mulher tá noiva, fica flertando com um monte de homem nas redes sociais. Aí por aí vai, sabe? Aí tu olha se é uma questão, aí ninguém quer mudar também, aí também tem uma questão sobre a idolatria do casamento, que é aquela que eu sempre digo que casamento não muda ninguém. Eu já ouvi isso muitas vezes as pessoas falando. Ah, o casamento vai mudar essa pessoa, vai fazer essa pessoa amadurecer. Então significa que essa pessoa ainda não é madura, não? Não tem maturidade? Ainda tem aquelas pessoas casadas que dizem assim: ah, vai viver um propósito com Deus, vai ser feliz sozinho, vai ter um relacionamento com Deus, porque aquilo, isso, aquelas frases de clichê, sabe, de sempre. E é até engraçado que é sempre uma pessoa que casada que fala essas coisas, já repararam? É sempre um casado e uma casada. Tu nunca vai ver uma pessoa solteira falando isso, sabe? É uma coisa muito interessante você parar e pensar e refletir sobre isso. Antes que quando mais você vai passando, tu vê os seus amigos se casando, ou as suas amigas se casando, e tu começa a ver a vida deles meio que dando aquela mudada geral. E acontece isso naturalmente quando casa. E quando você fala que quer fazer a mesma coisa, eles são os primeiros a dizer: ah, por que tu vai fazer isso? Não, aproveita a vida, vai se encontrar, vai viver um propósito com Deus, um relacionamento com Deus, sabe? É como se fosse algo ruim um casamento, mas é interessante que se você parar para pensar, essas pessoas estavam tão, como é que se diz,
meio que desesperadas ou ansiosas para chegar ao casamento, para se casar, para constituir família, e hoje tu vê essas pessoas falando exatamente isso, sabe? Meio que confuso nas nossas cabeças, para quem tá solteiro e solteira. Eu vejo essas pessoas falando essas coisas, eu fico pensando assim, será que essas pessoas realmente estão felizes nas suas escolhas, nas suas ações? Tipo, se a pessoa decidiu fazer isso, agora ficar dizendo que é para não casar, ficar dizendo que é melhor estar feliz sozinho, solteiro, solteira, que tem que buscar um relacionamento com Deus, se você é cristão ou cristã, sabe? É meio que confuso tu ouvir essas pessoas falarem isso. Aí vem, sei lá, pastor, padre, dizer que você está idolatrando o casamento, você está se apressando, não precisa ter pressa para essas coisas, sabe? É interessante porque quando você toma uma decisão, sempre tem pessoas assim falando. Vou deixar uma dica para vocês. Se realmente é isso que vocês querem, tomar a decisão de realmente querer isso, claro, também tem que ter um fator muito importante, a vida de vocês também, como é que está a vida financeira, a vida emocional, espiritual, se realmente é possível nesse momento agora, querer constituir família, de boa. Agora, se realmente não dá agora, você precisa se planejar futuramente, tá? E primeiro encontrar a pessoa, o homem ou a mulher na tua vida, tá? Aí sim. Mas se você realmente tomar uma decisão, mesmo essas pessoas falando tudo isso, cara, a decisão é sua, é só sua decisão, você tomou a decisão para isso, então vai lá. Realmente é isso que você quer? Se você está preparado ou preparada para ter esse tipo de relacionamento mais sério. E uma coisa que eu sempre falo é casamento também tem renúncia. Se você não está disposto a ter renúncia, é melhor nem pensar em casar. Eu não sou contra casamento, tá? Sou contra maus casamentos. E outra, não existe idade certa para casar, sabe? Tem umas pessoas, principalmente no meio cristão, que parece que tem uma idade certa para casar e acaba casando errado. Ou casa com quem não deveria casar por pressão dos outros, sabe? Aquela pressão. Aí tu chega numa certa idade, as pessoas já começam a te pressionar para casar, para ter família. Aí, meu Deus do céu. Não vai virar titio, vai virar titia, que é o clássico dos clássicos. Vou deixar essa dica, tá, gente? Não tenha pressa para essas coisas, mas se realmente é isso que vocês querem, sem pressão dos outros, sem pressão psicológica, porque sempre tem um lado que diz que tá melhor sozinho, relacionamento com Deus, mas tem outro lado que começa a dar pressão, principalmente a família. Chega numa certa idade que as pessoas já começam a desconfiar, falar que tu vai virar titio ou titia, sabe? É você, é o seu tempo certo para ter um casamento. É você que escolhe, você que decide. Mas não se esqueça de olhar esses fatores que eu acabei de dizer. A situação financeira, se realmente é possível. Encontrar também uma pessoa companheira, companheiro que esteja disposta também a renunciar. A mesma coisa que você. Porque não adianta nada querer casar com uma pessoa e ficar flertando com 10 nas redes sociais. Isso daí é tiro no pé. Então, como eu acabei de dizer, essas dicas, se realmente é isso que você quer, sabe, se tu está se sentindo preparado, preparada para esse tipo de relacionamento, se está namorando ou quer dar aquele passo adiante, é melhor tomar uma precaução antes disso, tá? Realmente refletir se essa decisão é muito importante para você, se você quer isso de verdade, tá bom? Não vai se adiantando, não vai cair na pressão dos outros, que já tem que casar, tem que casar. Não, não, não. Tem que saber o momento certo. É você que decide, não é o que as outras pessoas dizem. Pode te aconselhar a fazer a coisa certa? Pode. Mas o passo principal é seu. É só seu, de mais ninguém. Então já sabe, não deixe de se inscrever, comentar, compartilhar e deixar o like. Tá ok?